Você tem medo de quê? Do fracasso? Da rejeição? Da morte? E se eu te dissesse que esses medos não são intrínsecos, não são falhas em você, mas construções mentais que podem ser desmanteladas, uma por uma? A maioria de nós vive acorrentada por um medo constante, um sussurro persistente de "e se" que nos impede de agir, de amar, de viver plenamente. Mas a filosofia estoica oferece uma promessa radical: a liberdade do medo. Não uma ausência irreal de perigo, mas uma imunidade à paralisia que o medo impõe. Este é o segredo para uma mente inabalável, um refúgio interno que nem a maior das tempestades pode perturbar. Prepare-se para ver seus medos sob uma nova luz e para descobrir a força que sempre esteve adormecida em você. O primeiro pilar para desmantelar o medo é compreender a dicotomia do controle. Os estoicos nos ensinam que existem coisas que estão sob nosso controle total. Nossos julgamentos, nossas opiniões, nossos desejos, nossas aversões e nossas ações. E existem coisas que não estão. A opinião dos outros, o clima, a aprovação externa, a doença, a morte. A maioria dos nossos medos surge quando confundimos essas duas categorias. Quando tentamos controlar o incontrolável ou quando nos preocupamos excessivamente com o que está além do nosso alcance. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará sua força. Quando direcionamos nossa energia para o que podemos influenciar, o domínio do medo se contrai drasticamente. Essa compreensão nos leva à construção da cidadela interna. Epicteto afirmava que somos perturbados não pelos eventos em si, mas pela nossa interpretação deles. Um dia chuvoso não é bom, nem mau. Nossa mente o rotula como ruim se planejávamos um piquenique, ou bom se estávamos precisando de água. O medo não reside no evento, mas na nossa reação a ele, na história que contamos a nós mesmos sobre o que poderia acontecer ou o que significa para nós. A cidadela interna é a fortaleza da nossa mente, um santuário de julgamento racional e virtude, imune aos ataques externos. Desenvolvê-la significa questionar nossas primeiras impressões, analisar nossos medos e, crucialmente, lembrar que temos o poder de escolher nossa resposta, sempre. Uma das técnicas estoicas mais poderosas contra o medo é a premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. Parece contraintuitivo, mas os estoicos nos encorajavam a imaginar os piores cenários, não para nos assustar, mas para nos preparar e, paradoxalmente, diminuir o impacto emocional quando, e se, eles ocorressem. Imagine perder tudo: sua casa, seu trabalho, sua reputação. Ao confrontar essas possibilidades na segurança da sua mente, você percebe que mesmo nos piores desfechos, sua essência, sua capacidade de raciocinar e sua virtude permanecem intocadas. Sêneca dizia: aquele que sofreu antes do tempo sofre mais do que o necessário. Ao ensaiar mentalmente a adversidade, você a desarmava, tornando-a menos assustadora e mais uma oportunidade para exercitar sua resiliência e adaptar-se. É um antídoto contra a ilusão da catástrofe. Conectado a isso está o conceito de amor fati, o amor ao destino. Não é uma resignação passiva, mas uma aceitação ativa e entusiástica de tudo o que acontece, bom ou ruim, como parte integrante do todo. Quando você abraça seu destino, não há espaço para o medo do que virá, pois você já escolheu amar o que quer que seja. Essa é a essência da resiliência estoica. Ver cada obstáculo não como um revés, mas como uma oportunidade para praticar a virtude, para testar sua coragem, sua paciência, sua sabedoria. Nietzsche, que admirava os estoicos, resumiu: minha fórmula para a grandeza em um ser humano é amor fati, que não se queira nada diferente do que é, nem no futuro, nem no passado, nem por toda a eternidade. É a suprema liberdade de se alinhar com a natureza do universo, desfazendo o medo de um futuro incerto. Grande parte do nosso medo nasce do apego, o medo de perder o que temos, posses, relacionamentos, status, juventude.
Os estoicos nos convidavam a praticar o desapego, não a apatia, mas a reconhecer a transitoriedade de tudo que é externo. Sêneca nos lembra: não há perda mais penosa do que a que se dá por esperarmos que não se desse. Quando nos apegamos excessivamente a algo ou alguém, estamos automaticamente nos abrindo ao medo da perda. Ao invés disso, devemos valorizar o que temos enquanto o temos, com gratidão, mas com a consciência de que nada nos pertence verdadeiramente e que tudo é emprestado pela natureza. Essa perspectiva nos liberta da ansiedade da posse e da dor da ausência, porque o valor não reside na permanência do objeto, mas na virtude com que o experimentamos e o liberamos. O medo do julgamento alheio é uma das prisões mais insidiosas. Nos preocupamos excessivamente com o que os outros pensam, com a nossa imagem, com a aprovação social. Isso nos leva a agir de forma não autêntica, a buscar a validação externa a todo custo. Os estoicos nos ensinam que a opinião dos outros está completamente fora do nosso controle e, portanto, é indiferente à nossa virtude e felicidade. Marco Aurélio nos instigou a refletir: quão estranho é que cada homem ame a si mesmo mais do que todos os outros homens, mas valorize menos sua própria opinião sobre si mesmo do que a dos outros. Quando você internaliza a verdade de que sua dignidade e valor não dependem da aprovação externa, o medo do julgamento se desfaz. Sua reputação é o que os outros pensam. Seu caráter é o que você realmente é. E só o segundo importa. O medo muitas vezes nos paralisa, transformando-nos em observadores passivos da nossa própria vida. Mas os estoicos eram pragmáticos, focados na ação. Eles nos ensinam a focar no que pode ser feito, em vez de nos perdermos na ansiedade sobre o que poderia dar errado. Quando você se depara com um desafio que evoca medo, não se demore na análise excessiva ou na ruminação. Em vez disso, pergunte a si mesmo: o que está sob meu controle aqui? Qual é a próxima ação virtuosa que posso tomar, por menor que seja? Ao focar na ação, mesmo que seja apenas um pequeno passo, você desloca sua mente do modo de medo para o modo de resolução. Essa mudança é poderosa. Ela transforma o medo de um monstro paralisante em um problema a ser resolvido, um convite à ação corajosa e deliberada. Ao longo de todas essas práticas, a verdade libertadora se revela. O medo é, em grande parte, uma escolha. Não que possamos simplesmente desligá-lo, mas podemos escolher como reagimos a ele, como o interpretamos e onde direcionamos nossa atenção e nossa energia. A liberdade do medo não é a ausência de desafios, mas a presença de uma mente treinada para enfrentá-los com equanimidade. É a compreensão de que a única coisa que você pode perder é o que nunca realmente possuiu, o controle sobre o incontrolável. E a única coisa que pode ser roubada é a sua paz interior, mas apenas se você permitir. Esta é a verdadeira liberdade, a soberania sobre si mesmo, a capacidade de viver virtuosamente, com sabedoria, justiça, coragem e temperança, independentemente das circunstâncias externas. O medo é uma sombra. A luz da razão e da virtude pode dissipá-la. O caminho para a liberdade do medo não é fácil nem instantâneo. É uma prática diária, uma constante vigilância sobre nossos pensamentos e reações. Comece pequeno. Da próxima vez que sentir um arrepio de medo, pause. Pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não, aceite-o. Se sim, qual é a ação virtuosa a ser tomada? Lembre-se que você já possui a força e a sabedoria necessárias para enfrentar qualquer desafio. Os grandes estoicos não eram imunes ao medo, mas aprenderam a não ser governados por ele. Eles escolheram a razão sobre a emoção, a virtude sobre a conveniência, a liberdade sobre a escravidão das paixões. Que você também possa construir sua cidadela interna, amar seu destino e viver uma vida de verdadeira liberdade. Se este vídeo ressoou com você, se a busca por uma vida sem medos te inspira, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para mais sabedoria estoica e continue sua jornada em direção à maestria de si mesmo.